E aí, turma, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Espiritualmente Podcast, o podcast mais espiritual da internet. Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer imenso estar aqui com todos vocês em mais um dos nossos episódios e quero convidar você que está aqui conosco para já se inscrever, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, porque muita gente passa por aqui e não se inscreve no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho, do ladinho vai aparecer um sininho, clica nesse sininho aí para você ser notificado para todo novo episódio de podcast que for ao ar. E você não pode perder, porque é um podcast melhor do que o outro, tá certo? Lembra que aí nos comentários você pode participar dos comentários, então você pode digitar, fazer pergunta, tirar dúvida, questionamento, a gente gosta que vocês interajam aí no chat, então pode interagir, se você quiser talvez trazer o seu ponto de vista, se você discorda, se você concorda, seja como for, a gente quer que você participe, sempre com todo o respeito, respeitando aí os colegas, os irmãos, os amigos que estão aí participando também. Você vai ver que embaixo aí tem um botãozinho que é um cifrão. Aí dos comentários você vê um cifrãozinho, esse cifrãozinho aí, se você clicar nele, você ajuda a gente com uma oferta, você faz uma contribuição e apoia o nosso trabalho que a gente faz com tanto carinho para todos vocês. Então, ajuda a gente aí. E lembra de deixar o like e também compartilhar. Antes de eu apresentar o nosso convidado e iniciar o nosso podcast de hoje, eu quero falar para você acerca da nossa viagem para Israel e Egito, que se Deus quiser vai acontecer agora nesse mês de janeiro do ano de 2025, se tudo correr bem, se tudo der certo. E nós vamos ter a grande oportunidade de estar nessa viagem sendo guiado pelo professor Luiz Saião. Hoje um dos maiores teólogos, hebraístas, linguistas do país e tem sido aí uma voz de Deus para trazer um conhecimento profundo das Escrituras a partir do seu contexto original, nos trazer uma teologia que ajuda a gente a compreender mais do nosso Senhor. E olha que coisa boa, ele vai ser o nosso guia. Então, quer dizer, como ele diz, né, isso não é uma viagem, é uma experiência com a Bíblia em 3D. Né? Então, é bem por aí mesmo. Então, vai ser quase que ali uma jornada teológica passando aí pelo Israel e pelo Egito. Se você está acompanhando pelo celular, vai estar o link na descrição, então você clica e o pessoal da Bíblios Viagens vai atender você, tirar todas as suas dúvidas acerca do aéreo, do terrestre, da hospedagem, até mesmo tudo que está acontecendo no cenário geopolítico aí, diante de tudo que vocês estão vendo nos noticiários. Eles orientam você, eles já estão preparados para estar trazendo todas as informações necessárias para orientar a todos que têm o desejo de fazer essa viagem, tá bom? E se você está acompanhando aí pelo televisor, aponta o teu celular para esse QR Code que está aí na tela, que você já cai lá na página e o pessoal da Bíblios Viagens vai atender você. Vai ser um prazer estar com você, eu desejo muito te ver lá nessa viagem, tá bom? Bom, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje, então. Ele não gosta que chame ele pelo nome, porque o Eliezer da Bíblia se deu mal, né? Ele ficou lá no desejo de herdar tudo que o Abraão tinha para dar, e aí Deus não deixou, era do Isaac, enfim, e aí ele se deu mal. Mas é o Eliezer Alves Pereira, o Zeca, teólogo, jornalista e apresentador do Vejam Só. Olha que coisa boa. Hoje você é um entrevistado. Obrigado, cara. Ficar aqui normalmente é mais fácil, né? Ou não, né? Para quem tá acostumado a estar do outro lado. Vamos ver se vai ser mais fácil, será? Não é. É difícil, tá aqui é difícil. Douglas, obrigado, viu, pelo convite. Estou muito feliz com essa oportunidade de mostrar um pouquinho de um outro lado, né, do Zeca. E assim, ó, não é que eu não gosto do nome, meu pai caprichou demais. Você fala que eu não gosto, meu pai assiste, ele vai ficar bravo. Não, ele gosta do nome. Eu gosto, ele só não gostou que o Eliezer da Bíblia não herdou lá os negócios. Ficou difícil para ele, ficou estreito, né, como o pessoal diz. Cara, mas obrigado, tô muito feliz. Espero contribuir um pouquinho aqui com o Espiritualmente Podcast também, pra gente poder levar, né, uma reflexão para quem nos assiste. E queria começar com uma observação. Cara, que viagem, essa vai ser boa. Essa vai, né? O Saião é fenômeno, assim, é aquela experiência que você vai ver, vai ser visual, tudo aquilo que a Bíblia fala. Vai ser benção, quem puder estar lá, vai ser muito legal. Espero um dia
ter uma caravana dessa aí comigo lá também e poder conhecer, assim, tem um sonho muito grande de conhecer a Terra Santa também. Nunca fui, nunca tive Somos dois, oportunidade. então, né? Esse sonho vai, se Deus quiser. Amém. Vai, E a turma vai. parar com essa confusão, a Aí é gente difícil. consegue chegar lá. É difícil parar com essa confusão. Não é? Mas Quando a gente dá pra pensa que o chegar. negócio vai se acalmar, a Mas turma dá pra fica chegar, o agitada. pessoal lá é organizado, as agências, o próprio Estado de Eles estão bem Israel, preparados então, para conseguir lidar com tudo isso. Não, vale muito a pena. Para quem tá de fora é mais assustador do que para quem tá por lá mesmo. E a mídia também, ela intensifica um pouco, né? Precisa, Muitas né, vezes cara? ela precisa... Você que trabalha um pouco a mídia, você tem que vender, né, cara? Não dá pra, senão fica naquela marasmo, que ninguém... Aí tem que dar uma agitada. Tem disso também, tem disso. Aí eles transformam um mosquito num elefante, e aí Tem a turma disso olha também. pra isso e se apavora. Mas tá tudo certo, tá, Tá gente? mesmo. Toda a Isso. segurança, toda a confiança, pode ficar de boa aí que, se Deus quiser, a gente vai estar Show. lá. Eu vejo vocês lá. Zeca, seja muito bem-vindo, muito Valeu. obrigado. Ó, vocês que estão aqui, agora que vocês já sabem, né, quem é o nosso convidado, vocês já sabiam, mas agora a gente aqui conversando. Aperta aí, então, esse botãozinho aí de like, né, curta, e também aperta o botãozinho aí de compartilhar e compartilha para mais pessoas poderem participar desse podcast de hoje. Zeca, fala um pouquinho pra gente da sua trajetória, né? A gente estava falando aqui nos bastidores. Você vem de um lar, né? Isso, que cristão, já vem né? cristão evangélico. Isso, meu pai, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e meu irmão também, né? Pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu... eu quis furar a bolha. Eu fugi um pouco disso daí, assim. Mas sempre ativo na igreja. O pessoal até tem aquela brincadeira, né? Nasci na igreja, né? E sempre nos ministérios. Sempre envolvido. Adolescentes, jovens. Então, sempre envolvido na igreja. Sempre foi uma coisa que eu sempre gostei bastante, assim. Curti demais. Nos últimos anos, estou um pouco mais distante dessas atividades diretas, assim, na própria igreja, né? Por entender, assim, uma abertura de portas assim, no meu ministério para outros lados, né? Mas esse lado da comunicação mesmo. Que não deixa de ser um ministério, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Não deixa mesmo, Douglas. Inclusive, eu tenho um entendimento, assim, bem interessante dessa questão de ministério, assim, que eu acho que a maioria dos crentes perde a oportunidade de trabalhar porque acha que o ministério é só quando você é ordenado pastor ou quando você tem um cargo dentro da igreja. Existe um ministério bivocacional, né? Total, assim, onde você está. E eu acredito, assim como o reverendo Hernandes Dias Lopes defende, né, não existe salvação sem vocação. Se você foi salvo em Cristo Jesus, você foi vocacionado. E qual é a vocação do crente? Ir de pregar o evangelho. E onde que você vai pregar o evangelho? Onde você está. Nas esferas da Um sociedade. enfermeiro, um advogado, um engenheiro, um jornalista. Tudo. Ali é o seu ministério. E pouca gente valoriza, né? Pouca gente valoriza. Durante muito tempo a gente teve aquela dualidade assim, no nosso pensamento cristão, né? Do sagrado uma coisa ou outra, né? e do profano. Então, o que é sagrado? É o que eu faço na igreja domingo. E o resto da semana? É profano, porque é meu trabalho, é secular e tudo mais. Quando não, né? A ideia é do sacerdócio universal. Foi uma briga da reforma, tirando esse poder do clero da igreja e colocando ele na mão de todos os crentes, todos vocacionados. Então, hoje eu tenho um entendimento muito mais amplo disso. E quando a gente fala assim do ministério pastoral, por exemplo, eu enxergo as ovelhas que Deus colocou na minha mão no ambiente que eu tô. Total. No trabalho, num aconselhamento, numa conversa. Dentro da própria casa, inclusive. Primeiras ovelhas. Sim, total. Sem dúvida, sem Né? dúvida. Então, eu acho que isso assim, a gente precisa valorizar mais assim, no nosso pensamento cristão e entender os nossos ministérios. Assim. Então, hoje tem esse entendimento, a área da comunicação tem tomado um campo muito grande assim, do meu tempo. E, graças a Deus, nos últimos anos tenho me dedicado também à área do ensino, dando aula de teologia em alguns seminários, né, alguns institutos bíblicos. Tem sido bênção, assim, tenho aprendido muito, crescido muito e espero, principalmente na área acadêmica, assim, avançar mais, que é um campo que eu gosto muito, da sala de aula. A gente fala muito aqui, a gente traz depoimentos e testemunhos de pessoas que vêm ali, né, de um lar evangélico, cristão, que crescem ali com pais, que muitas vezes estão envolvidos no ministério eclesiástico, né, envolvidos ali com as atividades, e eles têm aquela história do filho pródigo, né? Eu fui lá, Total, aí voltei, né?
Você Sim. teve esse momento na sua vida ou você sempre seguiu? Não, eu sempre segui, assim, nunca abandonei, nunca larguei, mas óbvio que a gente tem a nossa caminhada espiritual, né? Eu tenho a minha história espiritual, tenho os meus momentos de fraqueza, de mais distanciamento, não digo nem da fé, mas digo daquele fervor mesmo, sabe? Então, principalmente assim na época do colegial, início da faculdade, assim, foi um momento de um maior distanciamento. Bem propício, né? Mas sempre ali, assim, cara, eu nunca parei de ir na igreja, nunca fiquei um tempo afastado, nunca abandonei a fé, sempre reforçando. Então, com os colegas, todo mundo sabia da minha crença, da minha fé, mas às vezes sustentar a palavra com o comportamento, principalmente nessa fase, talvez tenha sido um desafio maior, assim, sabe? Mas nunca me distanciei. Mas eu tenho a minha história, né? Das minhas experiências espirituais, da conversão, daquele momento onde você percebe realmente um chamado, um toque do Espírito. Então, todas essas questões acho que fazem parte da caminhada do indivíduo, mas assim, a família do pastor sempre sofre mais, né? Sempre uma cobrança maior, sempre tem um peso maior. Então, o filho do pastor sempre tem que ter um comportamento melhor. Dentro e fora da igreja, né? Total. Ainda que, cara, eu nunca fui de fazer nada diferente de todo mundo. Mas você ser igual a todo mundo é ruim pela figura que você representa, né? Então, a cobrança realmente é muito grande e não é à toa que a gente vê muito filho, muita esposa, muita família do pastor que às vezes acaba ou abandonando ou esfriando muito da fé por conta dessa cobrança da igreja, né? Porque o pastor, ou a pastora, né, depende da denominação, é quem tem o chamado. A família não necessariamente tem esse chamado ministerial. Então, a esposa do pastor não necessariamente é a pastora. Ela é a esposa dele. Ela vai ajudar? Vai. Mas ela não é a pastora. Os filhos não são os pastorzinhos nem nada, sabe? Então, podem ser? Podem, tal, mas o olhar não precisa ser tanto assim, sabe? Não deveria, pelo menos. Mas não é muito o nosso histórico, né? Como igreja. Interessante você mencionar, né, que você manteve a sua jornada de comunhão com Deus mesmo ali naquele período de mudança, né, saindo do ensino médio, indo para a faculdade, e mencionou também acerca da questão da sua conversão, né? Porque muita gente que está aqui pensa assim, filho de crente nasce crente, já convertido, né? E não é por aí, porque a criança ela vai ter a experiência dela com Deus na sua jornada, né? Não é porque o pai e a mãe são crentes, são convertidos, que o filho muitas vezes vai querer seguir esse caminho. É claro que a expectativa dos pais é que os filhos sigam o caminho do Senhor, e é o que Provérbios fala e ensina, né? Para ensinar o caminho, para que eles não se desviem. Mas, em que momento que você percebeu ali a sua conversão? Como foi seu encontro com Deus? Douglas, eu entendo que essa parte da família é importante porque vai ensinar realmente. Então, eu acho que a expectativa maior do pai ou da mãe crente deve ser formar um grande cidadão de caráter baseado nos valores cristãos, na ética cristã. Porque a conversão é muito individual. Não é o pai, não é a mãe que vai converter o filho. Isso não existe. Então, eu agradeço muito aos meus pais pela educação que eles me deram, sabe? Pelo ensino, por ser educado, por ser respeitoso, por ser homem, essas questões. Agora, a minha experiência com Deus, ela é minha, né? Ela é independente e vai ser assim com todo mundo. Todo mundo. Então, assim, eu tenho um episódio muito marcante, assim, aos 14 para 15 anos, num acampamento da igreja. Meu pai é pastor, né, como eu mencionei, é carioca, e ele veio para São Paulo para trabalhar na Missão Jovens da Verdade, que é uma missão que tem lá no Arujá até hoje, hein? E eles têm um trabalho muito forte de acampamentos. E um desses acampamentos, que eu frequentava muito, assim, na minha adolescência, tive ali uma experiência muito forte com Deus, assim, nessa faixa dos 14 para 15 anos, mais ou menos. Mas foi interessante que foi o mesmo período onde eu enfrentei a minha maior dificuldade. Foi quando eu mudei de escola, então saí de uma escola pequena de Guarulhos
para estudar numa escola grande aqui em São Paulo, no Mackenzie, com uma outra estrutura, muita liberdade. Então foram 3 anos bem difíceis. O colegial foi pior do que a faculdade para mim, assim. E depois o começo da faculdade... Mackenzie, né? E lá era uma estrutura muito diferente do que eu estava acostumado. Então, mesmo no colegial, lá era portão aberto, assim, cara. Você entrava e saía. Você tinha muito contato com o pessoal das faculdades, todo mundo junto no mesmo ambiente, sabe? Foi um negócio bem difícil, assim, por conhecer o mundo, assim. Então, eu tive essa experiência e foi uma fase bem difícil, mas depois, assim, eu também tive uma outra experiência muito marcante, assim, em um outro evento da igreja, também num acampamento, onde eu senti realmente aquele toque do Espírito e a necessidade de firmar meus passos na minha crença mesmo, sabe? Assim, naquilo que eu professava já abertamente para todo mundo. Então, sempre foi muito fácil falar para todo mundo daquilo que eu acreditava. Porque você viveu nesse ambiente. E conversar sobre as minhas experiências e tudo mais. Mas você ter a prática disso e o entendimento das coisas que aconteciam foi um período de adaptação mesmo. Até conseguir entender tudo aquilo, até saber como tudo aquilo funcionava, até ter um entendimento de menos culpa e mais graça na minha vida, sabe? De que tudo não era errado, não, assim. Pode ser errado, mas é um processo que eu passo, sabe? Assim, então, de você conseguir entender isso. Inclusive, tem um livro, Culpa e Graça, foi muito importante nesse entendimento também, assim. Porque às vezes a igreja põe muita culpa, muito peso tal, e nessa questão da família do pastor, isso acaba sendo reforçado. Então, eu entendo que foi um período realmente de um amadurecimento espiritual até chegar a um nível de entendimento e aí poder viver mais graciosamente com aquilo que Deus preparou, do entendimento da minha salvação, de santificação, de ministério, de caminhada e tudo mais. Então, eu tenho essas experiências bem marcantes assim na minha mente, de acampamentos, assim, e depois de momentos onde isso vai se renovando, assim, sabe? De congressos, de pregações na igreja, de entender mais ativo, assim, dentro da igreja. Foi uma construção. Não foi um ponto específico, isso foi sendo construído. Douglas, eu entendo que o processo que eu passei é o processo majoritário. Eu vejo que poucos são aqueles que têm uma conversão, uma transformação assim, cara. Mas isso acontece. Eu creio nisso. De que o cara entrou na igreja, o Espírito Santo tocou, o cara saiu de lá e tá transformado. Largou tudo. E pronto, é isso. Acontece. Mas eu acho que não é o padrão. A gente tem um histórico bíblico apenas, né? A gente tem o Paulo lá que é um acaso. Mas no dia a dia mesmo, na realidade que a gente vive... Eu entendo isso como um processo. Como uma caminhada. E aí entra essa questão da santificação mesmo. Total. De você ir entendendo, ir aprimorando, ir abandonando, ir largando, ir abrindo, ir recebendo, ir avançando, ir construindo, e chega. Isso inclusive até é bom, né? Porque as pessoas, elas entendem que é um processo. Eu defendo isso assim, tranquilamente. Falo isso abertamente. Eu falo, o diferente é não acontecer isso. Com tudo. Porque às vezes as pessoas se cobram assim, ó. Cara, entrei na igreja, tem 1 mês que eu tô na igreja, mas ainda não larguei o cigarro, por exemplo. Ninguém fuma. O irmãozinho vai lá na frente e contou que orou e parou. E nada comigo. Eu falo, então, mas vai acontecer. O que você tá fazendo para? Como é que você tá construindo isso? Você tem o cigarro aqui, mas a gente podia colocar, sei lá, entorpecentes, droga. Cara, quantas pessoas dentro da igreja que você vai ver o histórico, às vezes, de internação, o cara internou 10, 15, 20 vezes. E se libertou. Mas é isso, cara, é um processo, é um entendimento, é uma caminhada mesmo. Eu acho que isso é o natural. E quando a gente fala assim, chega lá, eu tô visualizando aqui a eternidade, tá? Você chega lá mesmo. Mas aqui você vai caminhar com isso, sabe? E eu acho que esse é o entendimento que a gente tem que ter. E que às vezes a igreja não ajuda nessa construção, sabe? Coloca alguma coisa muito de culpa mesmo, de culpa. Que é um histórico muito comum da igreja católica, né? De trabalhar com isso, com a culpa, com a prisão. Intencionalmente. Para manter todo mundo ali. E aí entra uma questão que na minha vida foi muito marcante, Douglas, e que eu acho que a igreja hoje ainda faz muito, que é você procurar preservar demais
principalmente os jovens. E quando eu digo preservar demais, é você não ensinar. Não é você expor o jovem a situações Mas é preparar de eles pecado, para tal. mas é preparar para tal. Tem uma ilustração que eu ouvi do Marcos Botelho. Ele é um pastor presbiteriano também, teólogo na internet. Ele veio aqui já. A galera, eu particularmente sou fã. E ele fala que uma empresa de papel percebeu que se ela colocasse uma redoma de vidro nas árvores, a árvore crescia mais rápido. Então, poxa, o pensamento capitalista, né? Vamos proteger essas árvores, ela cresce mais, a gente corta mais rápido, produz mais papel, ganha mais dinheiro. Certo? Então, botava aquela redoma, a árvore crescia. Quando tirava aquilo, no primeiro vento que batia, a árvore quebrava. E por que quebrava? Porque desde a infância ela não foi exposta àquele vento. Então ela não criou o quê? A resiliência. Perfeito. Que é isso que a árvore tem, né? O vento bate, mas ela volta. O vento bate, mas ela volta. E via de regra a gente expõe os nossos jovens a essa redoma. Então você pega a igreja, por exemplo, dificilmente você vai falar sobre bebidas alcoólicas, sobre vícios, sobre sexo. O que você vai falar? Não. Não faça. Não mexe com isso. Não, é pecado. E é mesmo. Mas que diálogo que você tem com aquele jovem? Não tem diálogo nenhum. Então, quando ele é exposto, ele não tem resiliência. Ele não sabe. Ele não consegue nem justificar. Por que não? Não sei, é o meu pastor que falou. Ih, ó o cara, tal. Aí acaba tendo essa pressão. Então, eu percebo que hoje falta muito disso, assim, nas nossas igrejas, sabe? Dessa preparação mesmo. E aí, eu citei aqui o jovem porque é o começo, né, da nossa construção cristã. Sim. Mas se você jogar isso pro adulto, você também vai ver muito problema nos nossos adultos. Uma construção muito opressora. E aí, o cara não sabe lidar com aquilo. O cara não sabe lidar. Então, o cara chega no mercado de trabalho, ele é um mentiroso, ele sonega. Cara, a sonegação de imposto é um negócio tranquilo no nosso país. E você acha que não tem crente que está sonegando? Tem. E tantas outras coisas, sabe? Às vezes mais básicas até, né? Como produtos piratas, por exemplo, né? Eu lembro que o pessoal, às vezes na igreja eu comentava isso, falava assim, nós estamos pegando no pé disso, daquilo e tal, mas vamos olhar para dentro da nossa casa, abre o seu computador lá, ver quantos software piratas você tem instalado lá, e depois você volta aqui pra gente poder falar de alguma coisa, né? E é isso, cara. Então a gente não tem de verdade essa construção mesmo, sabe? Muita culpa, muita opressão. Hoje menos, né? Mas pelo menos na minha época, assim, anos 80, começo dos anos 90, muita disciplina eclesiástica, né? Tá. E pouco ensino, pouca conversa, pouca maturidade espiritual, eu acho. Eu vejo... Bom, você é pai, né? Sou pai. Você tem filhos. Eu vejo que hoje, diante da realidade que a gente está vivendo no mundo, é extremamente importante essa preparação, não só dos pais, como a gente, eu também sou pai, mas também dos líderes. Sim. Eu vejo que a falta do conhecimento está levando muitos líderes a perecerem, sim, conforme diz Oséias 4:6, né? Meu povo sofre porque falta conhecimento. Eu acho que o maior desafio é a gente conseguir apresentar a verdade para os nossos filhos e apresentar a verdade para os nossos jovens, para que, diante da mentira, ele conheça a verdade. Sim. Porque a mentira está exposta. A gente tem aí, biblicamente, né, a própria Bíblia, ela se refere que no mundo jaz o maligno, né, e que ele tem cegado os gentios. Então, quer dizer, quando a gente apresenta a verdade, que foi o que aconteceu com você, porque você veio de um lar cristão, a verdade foi exposta para você, então você conhecia a verdade quando você estava no primeiro grau, segundo grau, ensino médio, ensino fundamental, na faculdade, e essa verdade, ela te dirige, ela te conduz, né? Provérbios 22:6 diz lá, ensina a criança no caminho que deve andar, para que depois de grande não se desvie dele. Ou seja, a gente tem que entender que a gente não pode querer preparar os nossos filhos e os nossos jovens para a igreja.
A gente tem que preparar os nossos filhos e os nossos jovens para lidar com os desafios do mundo. Pra vida, né? Pra vida, preparar de verdade pra vida, assim, sabe? E às vezes eu vejo que a gente faz uma teologia muito para as quatro paredes, né, cara? Pra interna, alguma coisa que vai fazer sentido dentro da igreja, sabe? Eu lembro uma vez, assim, foi um episódio que me marcou demais, uma escola dominical, 9 horas da manhã, assim, né, na igreja. Que, aliás, é uma coisa que a maioria das igrejas hoje perdeu, né? A escola bíblica dominical, né? Até as mais tradicionais mesmo já fazem cultos, né? Não faz mais escola. Mas eu lembro que eu cheguei, cara, assim, 9 horas da manhã, e o presbítero tava falando, aí o presbítero, por que quem não veio pra igreja vai pro inferno? Eu pensei comigo, falei, cara, 9 horas da manhã, esse cara já tá mandando todo mundo pro inferno. E ainda tá mandando quem não tá aqui. Seja, nós que estamos aqui, tá pagando por quem não tá. Não temos nada a ver com isso, cara. Sabe? Então, assim, alguma coisa muito dentro, porque se você chegar no mundo aí fora e falar, você vai pro inferno, cara, a maioria vai seguir o exemplo do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E ele fala isso abertamente, ele fala assim, ó, se no céu não tem cerveja, eu não quero ir pra lá. Então, se o cara vai falar, vai pro inferno, vai falar, tá bom, eu vou mesmo. Tá bom, é melhor assim, melhor do que pro céu chato de você. Sabe uma coisa assim? Porque a gente fala muito pra gente só. A gente não consegue ter o diálogo com a sociedade. A gente não tem esse preparo. E a gente não tem mesmo. Não tem. Para citar um exemplo que dentro das igrejas é muito claro, e eu falo isso às vezes lá no Vejam Só, quando a gente trata desse assunto no Vejam Só, sempre tem muito retorno. E aí o diagnóstico que eu faço é que as igrejas falam um pouco disso, que é a questão sexual. Porque a gente tem hoje as igrejas trabalhando no ministério de casais muito forte, cara. E é um trabalho muito bom, que tem crescido. A maioria das igrejas tem ministério de casais. Mas qual que é a grande pegada do ministério de casais hoje, por exemplo? É tratar dos problemas dos casais. E por que você vai tratar dos problemas dos casais? Porque você não tem um ministério de preparação para o casamento. Você não tem... É raro você ver numa igreja, por exemplo, que tem um ministério de noivos. Ou um ministério que vai falar com os jovens sobre o casamento. E aqui de preparação mesmo para o cara. Não é que o cara tem que casar ou vai casar ou está se preparando. Não. Vai reunir a juventude. Nós vamos falar de casamento, de preparação de sexo, de ser homem, de ser mulher, do papel do marido, da esposa, de tudo isso dentro do casamento. Como é que é? Ninguém tem, cara. É raro. Então o cara casa, porque, via de regra, a igreja pressiona, né? Porque a nossa discussão é quanto tempo tem que durar o namoro cristão, o namoro ideal. Não precisa nem se preparar. Não, quanto tempo que é? 6 meses? 1 ano? Casa logo pra não ficar tendo problema. Beleza, aí casou, legal. E aí? O cara não sabe. São usados textos bíblicos, né? Inclusive, acerca disso. Né? Então. Melhor casado que se embrasar. Então, mas, cara, não é melhor. Tem preparação no é melhor você ensinar aquela galera sobre isso. Porque, cara, na minha época da juventude, a galera comentava isso, não sei se você já ouviu, como é que era com você, que a galera comentava assim, o coração converte, os hormônios não. Cara, os hormônios não vão converter. É natureza. São questões físicas que vão estar presentes na vida de qualquer jovem, de qualquer adolescente, de qualquer homem, de qualquer mulher. Certo? Certo. Como é que nós vamos trabalhar isso? É isso, cara. Então você não tem essa preparação. O cara casou, é problema. Aí o que você vai? Não, vamos pro Ministério de Casar que nós vamos resolver esse problema. Mas você já podia ter preparado todo mundo para isso, sabe? Pro papel, pra família, porque o marido, a esposa, o sexo. E então o que eu percebo é que a gente fala pouco disso ainda, cara. E aí quando a gente traz esses temas assim, lá no Vejam Só, por exemplo, é muito claro, fica muito nítido, a galera participa muito. A gente trouxe a Ariane aqui, ela é sexóloga, e ela trouxe temas realmente assim, que são tabus, né? Cara, dentro da igreja é muito tabu, cara. Tabus, assim, e orientando as pessoas de uma forma, até mesmo em alguns momentos, ela foi bem descontraída, mas realmente eu acho que esse é o grande desafio. Por exemplo, uma das coisas que a gente enfrenta, né, aí já entrando aí nessa parte de ministério, é justamente a dedicação dos pastores, dos líderes, né, pastores, pastoras, independente do ministério, que nem você falou, mas a dedicação à igreja, ao ministério e a falta de dedicação à família.
Também. Porque quem é que deve ensinar isso, né? A escola, não dá pra gente confiar mais na escola do jeito que as coisas estão com essas ideologias. Quem é que vai ensinar? A mídia, a televisão? Também não dá por conta da realidade que a gente está enfrentando. Vai entregar na mão de quem? Da igreja? A igreja não fala. Dependendo da igreja, não fala. Quem é que tem que ensinar? O pai e a mãe, né? Então, assim, e o pai e a mãe, muitas vezes dedicado à igreja, acaba terceirizando também, isso, sim, né? E aí os filhos eles vão acabar buscando isso de outras formas e que, inclusive, acabam caindo em mãos erradas, que vão orientá-los com base de ideologias, como a gente está vendo aí, né? Dessa questão globalista, enfim. Sim. E isso vai se tornando um problema. Por exemplo, como é que você... Eu sei, eu acho que seus filhos são todos bem novos, né? Eu tenho um menino, Joaquim, ele tem 9 anos. 9 anos. Esse agora. É o mais velho. Eu só tenho ele. Só tem ele. Tá. A minha tem 2 anos. Pet não conta, né? Pet não conta. Não, pai de pet aqui, não. Aí a nossa religião não permite. Eu tenho a Isabela de 2 anos também. E desde que eu tive ela, né? Eu sempre procuro tá me alimentando, porque assim, eu atuo como terapeuta, como professor de programação neurolinguística, além de pastor, né? Então, assim, o que eu faço, né? Eu procuro sempre absorver bons conteúdos de livros, cursos, né? Profissionais, que me capacite para que eu possa saber como lidar tanto com a questão pedagógica, psicológica, né? Na faixa etária da minha filha, como também teologicamente para prepará-la para o futuro. Porque eu sei o desafio que nós pais e líderes, que são pastores, né, bispos, ou seja lá qual for a nomenclatura, que essas pessoas têm diante da realidade, porque a gente está enfrentando, entre aspas, ali, um sistema que é totalmente contra aquilo que está sendo ensinado a partir dos princípios bíblicos. Nem você falou, a vereda do justo ela é como a luz da aurora, que vai brilhando até esse dia perfeito, ou seja, é um processo. E como que nesse processo você ali, como pai, né, com relação ao seu filho de 9 anos, porque 9 anos, daqui ali 9, 10, 11, 12, você já está tendo ali praticamente um jovem, uma criança que está na puberdade. Isso. E a puberdade é se desconectar do pai e da mãe e começar a se conectar aos grupos e à sociedade, né? Como que você enxerga essa parte da necessidade da educação e como que você faz isso e como que você diria aí que é o melhor jeito para lidar com isso? Douglas, eu acho difícil você falar assim o melhor jeito, sabe? Eu acho mesmo complexo isso, porque você tem... Cada família é uma. Exatamente. É subjetivo. Muitas construções, né? O que eu entendo é que o que você falou eu acho fundamental. A igreja, ela perdeu um espaço na sociedade. Então, por exemplo, quando você fala das ideologias que dominam a sociedade, é porque em algum momento na história a igreja abriu mão disso. Então, ela preferiu ensinar dentro dela e não fora. E essas ideologias foram avançando, crescendo, tomando conta, a ponto de inclusive, dominar algumas igrejas mesmo, certo? Mas eu entendo que o que faltou e o que falta muito hoje nas nossas igrejas é a igreja falar com quem está fora da igreja. É preparar para aquele povo sair da igreja, brilhar fora da igreja, salgar a terra onde eles estão. Então, concordo. Esse movimento, eu acho que a igreja ainda hoje acho que falha ainda, cara. Porque, só para dar um exemplo, quando a gente, por exemplo, tem um cantor que se converte, a primeira coisa que ele faz é largar a cantoria dele vai pro gospel. Se o escritor se converte, ele não pode mais escrever, tem que vir falar de teologia e tudo mais, sabe? Então, a gente perde as referências na sociedade, porque você tira o cara de lá e joga ele dentro, cara, do gueto. Perfeito. Então, eu acho que falta muito essa conversa. Agora, voltando aqui para a questão da educação, eu também concordo contigo que a educação é a prerrogativa da família. Da família. Do pai, da mãe. Não é da igreja, não é da escola, não é do Estado, não é da família. E quando a gente fala de preparação para a família, é isso. É do menino entender que ele é o sacerdote do lar, é da menina entender que ela é responsável pela educação, pela manutenção do lar, entender os papéis, as funções dentro de um casamento. E hoje, cara, a maioria dos maridos abre mão disso. Dessa função mesmo, de sacerdote,
não só de educação, mas de adoração do lar mesmo. De ser o representante disso dentro da sua casa, sabe? De ser essa figura mesmo. Então, cara, eu particularmente com o meu filho, eu procuro deixar sempre um diálogo muito aberto com ele. Mas que ele entenda que eu não sou amigo dele só. Sabe? Não sou só um coleguinha dele. Ele tem que conversar comigo, tem que falar comigo, mas eu sou o pai dele. Mas o pai é amigo também. O pai escuta, o pai tá pronto para falar, para dar orientação. E 9 anos, cara, meu menino, ele me lembra muito na época que eu era criança também, que eu era muito tímido também. Meu menino é muito tímido ainda, sabe? De poucas palavras, bem reservado, assim, sabe? Então, eu acredito que ele ainda vai passar por uma transformação como eu passei também. Mas o que eu tento hoje é isso, é falar com ele, deixar isso sempre aberto para aquilo que ele quiser falar e sempre tentar colocar algumas orientações assim. E na fase dele eu entendo que é muito do exemplo, que foi algo que me marcou bastante com o meu pai. Então, Douglas, por exemplo, eu sou um cara que gosta muito de ler. E eu gosto muito de ler porque, cara, meu pai tinha muito livro, cara. E eu sempre via meu pai mexendo naqueles livros. Meu pai nunca falou: vem cá, filho, lê um livro aqui. Senta aqui e lê um livro agora. Nunca. Mas, cara, de tanto eu ver meu pai mexendo naquilo, fuçando aquilo, deixando aquilo aberto, rabiscando. Falei, cara, o que tem nesses negócios? Alguma coisa tem, né? E aí fui e o exemplo dele me levou a isso, sabe? Então, é algo que eu procuro muito ensinar. Então, eu lembro muito da minha avó orando. Minha avó nunca me obrigou a orar com ela. Nunca falou, vem orar aqui comigo. Mas ela deu um exemplo de vida de oração. Então, hoje, sempre que eu oro porque eu falo, cara, minha avó orava pra caramba, eu vou orar também, sabe? Então, eu procuro fazer isso. Sempre oro com ele. Quando eu oro assim com a porta aberta para ele tá lá, tá rodeando, tá vendo que eu tô orando, tá vendo que eu tô lendo. O que você tá fazendo, pai? Não, tô lendo a Bíblia aqui, filho. Quer vir? Não, da igreja, tá? Como é que é? Então, assim, eu acho que isso, assim, na idade dele ainda é muito marcante. Mas, principalmente na adolescência, na juventude, eu acho que aí é uma coisa mais incisiva que o pai precisa fazer. Ainda não cheguei lá, né? Então, é difícil falar aqui, mas eu imagino cada isso. dia, né? Vamos exatamente. Mas eu imagino. Agora, assim, de maneira geral, Douglas, eu acho que a igreja perdeu muito esse espaço. Eu acho que o que você falou faz muito sentido, né? Até eu tava lembrando aqui do texto lá de Mateus, onde aparece o termo eclésia, né? Que lá nos evangelhos... Os chamados, né? Isso, que no hebraico ali tem esse significado de nomear a comunidade, entidade, né? Para que essas pessoas, elas vão para fora, né? E só para complementar, é algo muito marcante que a gente entende pouco da escolha de Israel como nação santa. Israel foi escolhido como nação, mas a ideia não é que eles ficassem lá só entre eles. Não, é que eles fossem luz para os povos. Está escrito lá, né? Luz para os povos. A nação de Israel já tinha essa autoridade de Deus de que todos os povos soubessem e entendessem que ali tinha alguma coisa diferente. Que Deus agia naquele povo. Mas Israel não fez isso. E parece que é por isso que ela foi rejeitada como nação. E por isso que a igreja entra no plano para levar aos gentios e tudo mais. Então, o entendimento que eu tenho da leitura bíblica é que Israel já foi separado como nação, mas não para ficar exclusiva. Não é Deus só para a gente. É a nação como representante no mundo para todos os povos. É muito louco isso, né? Porque quando a gente olha, né, para a necessidade e para o contexto bíblico, a ideia é que o evangelho seja pregado por toda parte. E como você mesmo mencionou, o que está acontecendo é que a igreja ela se torna um lugar muito exclusivo e não tem se preparado para receber essas pessoas que são os pecadores de fato, sim, né? Que são os gentios, que são... Porque fica essa separação, né? E o que a gente precisa de fato é conseguir atrair essas pessoas. E dessa forma a gente não atrai, porque fica um grupo fechado
E onde é que está a influência nas esferas da sociedade, né? Então, por exemplo, a gente hoje, como é que está o cristianismo nas mídias, né? Então, nas comunicações, como que está, por exemplo, no esporte, como que está na economia, como que está na política. Isso. Ó, quer um exemplo bem recente e que na minha leitura foi muito marcante nisso, de como a igreja está fechada assim, para a sociedade? Foi aquele episódio da abertura das Olimpíadas. Na França, com a representação da ceia. Primeiro, cara, primeira coisa, assim, o que você vai esperar, ou o que a igreja esperava de uma produção não cristã sobre o tema? Não é possível que alguém esperava alguma coisa fora daquilo que foi feito. Não é possível que alguém tinha uma expectativa de que eles fossem oferecer algo, vamos dizer assim, verdadeiro, algo cristão, algo ortodoxo. Eu não consigo imaginar que alguém tinha essa expectativa. Até porque a Europa está toda corrompida, né? Hoje, quem evangeliza a Europa são as igrejas da América. Inverteu. Levando o evangelho de volta para lá, que eles se perderam. Então, assim, cara, não tinha expectativa. E se alguém tinha, estava errado. Porque eles não iam fazer isso. Não iam. Beleza? Beleza. Segundo ponto. Será que não era um ponto de contato para a igreja, então, conversar com essa sociedade, basicamente apresentando Jesus para aquelas pessoas? E não simplesmente falar, ó, vocês estão tudo condenados, isso daí é uma blasfêmia, heresia e tal, e tal, e tal. E aí você fecha de novo a porta da graça, cara. Você fecha de novo a porta da graça. E aí, eu não quero nem entrar no mérito, cara, porque eu acho que é uma discussão que até poderia existir, porque, por exemplo, todo mundo briga ou brigou com aquela imagem da Olimpíada baseado numa outra imagem, que é o quadro, que está lá no Museu do Louvre, né? E que dificilmente é a representação verdadeira da ceia de Jesus com os apóstolos. Porque aquele Jesus do quadro é um Jesus europeu, né? Que atende a igreja da época. Então, assim, se você for pegar, assim, quadro por quadro, aquele quadro também não diz nada. Ou não deveria dizer, sabe? Mas ninguém se escandaliza. Porque ali vem de um Jesus que é bonitinho para todo mundo, né? Então, assim, não quero nem... Não é, a minha discussão não é essa. Mas até poderia ser uma discussão interessante da gente ter, sabe? Da representação. Inclusive, alguns teólogos têm defendido até a quebra do segundo mandamento com representações de Jesus, como, por exemplo, no seriado lá no The Chosen. Tem muita gente brava com isso. Falando que representar Jesus é a quebra do segundo mandamento. Não farás imagem. É uma outra discussão teológica total, polêmica aí, que a gente pode ter também, que daí entraria também na questão do quadro. O próprio quadro original que todo mundo defendeu, que era uma blasfêmia que foi feito depois, poderia ser uma quebra de um mandamento também. Mas o que eu quero dizer é, você perde uma oportunidade de um ponto de contato, de apresentar para a sociedade aquele Jesus gracioso, daquele momento que é importantíssimo, de uma ordenança que ele deixou que é para relembrar aquilo que ele fez, o corpo entregue em sacrifício de todos, o sangue vertido para a remissão de pecados, e que essa lembrança vai acontecer até que ele venha. E quando vier, ele vai cear com todos. Com todos aqueles que aceitarem pela fé e tal. Mas era um momento de você abrir a porta da graça, para quem às vezes não tem o entendimento, não sabe, não conhece. E você perde esse contato fechando de novo essa porta. Eu vejo que é muito... É mais ou menos assim. Eles jogaram a isca e o peixe mordeu o anzol, né? Porque a ideologia woke, né, que está instaurada, ela vem com esse objetivo de desconstruir a família, de desconstruir os princípios religiosos que acompanhavam ao longo dos anos, olhando isso como algo retrógrado, né? Aquela coisa... Não, isso é coisa do passado, né? A gente até viu o nosso presidente falando isso. Não, esse negócio de conservadorismo, isso é coisa do passado, não. Então, a gente vê essa agenda globalista, Só que, obviamente, a gente tem todo ali um pano de fundo, né? Por trás de tudo isso, com objetivos que, obviamente, não dá nem para entrar aqui para discutir isso, porque isso poderia se tornar uma teoria da conspiração, qualquer coisa nesse sentido. Sim. Mas o ponto aqui é o seguinte, chegou nesse ponto, justamente, eu acredito, na minha opinião, tá? E eu posso estar errado e possivelmente esteja.
do excesso. Sabe? Aquela coisa de ser é assim ou não é assim, essa dualidade, essa coisa de ou uma coisa ou outra. E aí a gente já vê isso dentro do próprio cenário político. Fulano é de esquerda, fulano é de direita. Tá, mas o de esquerda não tem que ir pro céu, o de direita não tem que ir pro céu, ou o de direita não vai pro inferno, ou o de esquerda não vai pro inferno. Não faz mais sentido, né? Essa coisa tá se perdendo um pouco. Homossexual não vai pro céu, não vai pro inferno, porque é homossexual. Né? Até, por exemplo, eu tenho amigos, né, que eu conheço, por exemplo, o Robert Diego, ele era homossexual, ele deixou o homossexualismo e ele decidiu. Ele não quer mais relacionamento com ninguém. Porque entra aquela questão de a pessoa se ver, né, como alguém que é do sexo e gosta de pessoas do mesmo sexo, e ela luta contra contra a carne o resto da vida dela. Ela diz, eu vou lutar contra isso o resto da minha vida, por Cristo. Ponto e acabou. Sim. É como o hétero vai lutar com os desejos heterossexuais. Perfeito. A mesma toda. coisa. É positivo. É isso mesmo. Tem um livro muito bom, inclusive, se alguém quiser, falando sobre essa temática, da editora Mundo Cristão, O Cristão Homoafetivo, do Lisânias Moura. Se eu não estou enganado, ele é pastor da Primeira Igreja Batista aqui de São Paulo. É um livro muito bom, que fala exatamente sobre essa perspectiva. É uma história do pastor aconselhando um homossexual no seu gabinete, todos os desafios, todas as questões e tal. E é bem legal. E é nessa linha do cara se abrindo com o pastor, falando, pastor, eu sofro com isso daí, cara. Eu preciso batalhar com isso. Como é que a igreja vai lidar fazer com essa realidade? Porque é o meu espinho na carne. É isso. Porque existe, sim, né, os extremos, né? Nem, por exemplo, a gente viu aí recentemente um pastor de uma determinada igreja que afirmou, né, ferrenhamente, com arma em punho, dizendo tem que alterar a Bíblia para receber o homossexual. O texto bíblico, ele, né, é imutável, né? A gente olha para o texto bíblico e a gente não tem como refutar o texto bíblico, mas eu vejo que é muito mais uma questão de um ser humano que precisa compreender a Escritura Sagrada de maneira assertiva e se comportar da maneira como a Escritura Sagrada nos ensina. Porque hoje o maior desafio é como lidar com essa realidade. Cara, Douglas, bom, não sou líder de igreja, né? Então o meu papel é mais fácil nessa fala, né? Porque eu não tenho essa responsabilidade da realidade, né? Mas você entrevista muitos lá. O que eu imagino é que a igreja precisa dar um passo atrás nessa questão. Então, a grande pergunta é a que você fez no começo. Como receber essas pessoas? Porque, cara, eu entendo que a igreja é um grande hospital. E ela tem que estar preparada para isso. Recentemente nós tivemos uma grande tragédia na nossa aviação, né? E a cidade onde o avião caiu não estava preparada para aquilo. Não tinha preparação nenhuma. Não tinha ML, não tinha hotel para receber família, não tinha defesa civil, não tinha, cara. Não tinha preparação para aquilo. Não tinha condição daquilo. Então aquilo aconteceu lá, eles não tinham o que fazer, cara. Não tinha pra onde correr, não tinha. Então, às vezes o que eu percebo é a igreja não tem preparação. A igreja não sabe como receber. E aqui é o ponto-chave. A igreja tem que receber. A igreja tem que receber. Tem que receber todo mundo. E eu acho que talvez essa seja a minha grande briga. Tem que receber todo mundo. Tem que estar preparado para todo mundo. E tem que estar todo mundo bem recebido lá dentro. Porque aí entra uma referência que eu particularmente gosto muito, Philip Yancey, que é um dos meus autores prediletos e um dos livros mais maravilhosos que eu já li na vida, O Maravilhosa Graça, onde ele fala exatamente isso, cara. A igreja fecha a porta da graça. Então ele começa o livro contando a história de uma prostituta, mãe, solteira, e que ela falava abertamente que ela não ia na igreja porque ela ia e era julgada dentro da igreja. Então você fecha a porta da graça para aquela pessoa. Ela não pode entrar lá, cara, porque ela é julgada.
Então, hoje, o grande desafio da igreja é como receber... Cara, nós estamos com uma grande tragédia na nossa sociedade. Uma tragédia moral, espiritual, tá doente, um acidente da aviação de grandes proporções dentro da nossa sociedade. Como é que a igreja está preparada para tratar de todo mundo? Eu acho que esse é o ponto. Quando você estiver preparado para receber todo mundo, aí a oração da igreja vai ser: Deus, trabalha com essa pessoa. Ele está aqui com a gente, ó. O Espírito Santo que tem que trabalhar. Qual o nosso chamado é para quê? É para amar, para tratar, para lidar, para conversar, para sentar junto, para caminhar, para dar a mão. Vem cá, nós vamos mandar mais uma, que é isso que você falou. Eu sofro, eu vou batalhar com isso a vida inteira. Então vamos batalhar junto? Vem aqui que nós vamos batalhar junto, nós vamos tomar um café junto, nós vamos conversar, eu vou te aconselhar, você vai me aconselhar, nós vamos orar junto. Mas eu vou entender os desafios. Hoje a gente não entende, a gente julga. Esse que é o problema, Douglas. E assim, eu falo isso e eu tô me colocando nessa história, tá? Eu não tô falando assim que a igreja não tá preparada porque eu sou bom e tá tranquilo. Não. Eu me coloco nesse barco também. E a gente precisa estar preparado para esse grande acidente que a nossa sociedade vive. Como igreja, cara. A igreja tem que ser o lugar onde todo mundo vai. E hoje, infelizmente, não é. Certo? Porque as pessoas são julgadas, as pessoas são oprimidas. Hoje nem tanto, né? Mas talvez anos 70, 80. O próprio Goldin fala muito disso, né? Hoje ele abraçou um outro caminho que eu também... A gente pode discutir aqui, eu não concordo, mas no começo do ministério dele, ele falava que ele fez várias vezes reunião para expulsar o demônio da homossexualidade, né? Orava para o demônio fugir e tal. E eu não sei até que ponto é demônio em todos os casos. Quando não é um pecado mesmo, cara. Como a gente sofre dos outros lados também, sabe? Então, eu acho que hoje esse é o passo que a igreja precisa dar primeiro, assim, viu, Douglas? De dar um passo atrás. Mas, de novo, cara, eu gosto de reforçar isso porque eu não sou líder de uma igreja, né? Eu tô falando assim mais como um teórico, vamos dizer assim, sabe? Mas que eu visualizo que seria o primeiro passo a ser dado. O que eu vejo, tá? Por exemplo, Douglas, eu passei, depois de 10 anos de ministério como pastor, por um processo difícil que foi um burnout. Esse burnout, ele me trouxe uma reflexão muito importante acerca dos cuidados que eu precisava ter comigo e com as outras pessoas. Porque eu percebi que eu era uma pessoa que carregava comigo a responsabilidade de levar a mensagem do Senhor para as pessoas, mas eu não estava conseguindo dar conta de lidar com as pressões emocionais. Sim. O que a gente precisa entender é, assim, dentro de uma visão que pode ser discordada por alguns, mas a gente vê uma tricotomia, né, de uma pessoa, corpo, alma e espírito, né? A gente entende que ali também existe as condições espirituais, mas existe as questões da alma. Sim. A alma é o intelecto, né? Até teve um vídeo aí recente do missionário R.R. Soares fazendo lá trazendo uma resposta justamente acerca dessa pergunta, né? Sobre a importância do cuidado da saúde mental. E ele menciona isso, que é preciso cuidar porque nós somos um ser que tem aí essa tricotomia. O ponto é, se eu estou lidando com uma pessoa, eu preciso entender que existem várias funções. Eu, como tive a oportunidade de estudar psicologia e depois atuar como terapeuta, e hoje atuando como terapeuta e professor, eu encontro vários casos de pessoas, por exemplo, pessoas que chegam até mim com disforia de gênero. Então, o que é a disforia de gênero? É a pessoa que se vê num corpo e não se aceita naquele corpo porque ela se vê diferente. E isso é tratável, isso tem condições de você conseguir orientar aquela pessoa, fazer o tratamento e ajudar essa pessoa a entender o que ela está passando, porque ela não está entendendo o que ela está passando. E para ela é horrível passar por isso. Ela sofre muito, não é brincadeira. Teve recentemente uma novela que falou sobre o tema, que a Rede Globo produziu essa novela chamada Força do Querer,
que foi uma menina que se via num corpo de menino e não aceitava os seios, depois ela foi lá e tirou os seios. Inclusive tem um trabalho agora fazendo aqui um ponto de contato, tem um trabalho de um pastor amigo chamado Flávio do Amaral. Ele tem um ministério chamado Libertos por Deus, LPD, onde ele cuida de pessoas que têm dificuldade com essa questão. Ele já fez remoção de prótese de silicone de homens, e enfim, e colocou prótese de silicone em mulheres. Procurem aí ele, pesquisem aí que vocês vão gostar. Ele já participou aqui do Espiritualmente cara, Podcast. E esse é um campo que é incrível, cara. Travestis, as pessoas que fazem mudança, né? A cirurgia, a mudança de sexo e tal. Tem um pastor metodista, o Sérgio Mascoli, que ele trabalha na área de psiquiatria, lá do hospital onde eles fazem esse processo, e ele é um dos que a pessoa precisa passar para poder fazer a cirurgia depois, assim, sabe? E ele conta umas experiências, assim, que são, cara, coisa de maluco, assim. Então. E aí, de verdade, você que conhece um pouco, a igreja não tá preparada para isso. Pô, esses dias eu atendi uma pessoa que ela tava ela chegou no consultório e ela começou a falar e ela começou a trazer, eu percebi ali algumas características de HOCD, né, que é o Homosexual Obsessive Compulsive Disorder, que basicamente, trazendo para o Brasil, é o TOC, é o transtorno compulsivo obsessivo sexual, né? Então, ela olha para as pessoas e ela tem desejo por pessoas do mesmo sexo, mas ela não gosta disso. Ela não quer isso. Então, se percebeu dentro dessa realidade que existem pessoas que têm disfunções mentais. Eu sei que tem gente que defende que não, que isso é uma coisa que já nasce, que é genético. E aí a gente viu até essas discussões, por exemplo, nas Olimpíadas, onde né, a gente viu ali pessoas... Mas é uma discussão que nós estamos fora, né, Douglas? Infelizmente. Então a gente não consegue... Você vê poucos estudiosos cristãos falando sobre isso. Então acho que é aí que a gente perde o espaço, sabe? Porque daí a gente não tem... Eu não gosto muito desse termo, né? Mas o pessoal usa bastante lugar de fala, né? A gente acaba perdendo esse lugar de fala por conta disso, sabe? A gente não ter não ter gente nossa lá, cara. E não ter gente para ensinar a gente a lidar com isso. Tem um teórico alemão, acho que é Christopher, me fugiu o sobrenome dele, que ele tem um livro que ele fala da sociedade excitada, né? E a nossa sociedade hoje é muito disso, cara. É do sentido, né? Excitada não é só da questão sexual, mas é do estímulo, né? A gente vê Freud falando isso, né? Que muito, tudo cara, hoje é muito a libido, isso, né? E hoje é muito isso. Então, são todos os sentidos. Então, por exemplo, você come, não é porque você tá com fome. Você quer consumir alguma coisa, não é porque você precisa. E aí entra, obviamente, a questão sexual do mesmo jeito. Chega a ser um negócio dos instintos mais primitivos, assim, que o marketing, a publicidade vai trabalhando e que você acaba entrando naquilo, e aí essa questão tá muito presente, né, cara? E aí hoje, por isso que você vê, às vezes as crianças logo cedo já desenvolvendo isso, é porque o próprio ambiente é propício para isso. Mas, de novo, eu acho que a gente perde muito contato com isso, sabe? Nós estamos muito fora disso. Você hoje atua na área da comunicação, né? Isso. Você estudou jornalismo, e como que você enxerga que a área da comunicação e o jornalismo, que inclusive hoje, infelizmente, né, está sendo muito atacado no sentido de que estão fazendo, de certa forma, um desfavor para a sociedade. E aí é um tema que eu acho que vale a pena a gente trazer, já que a gente está falando sobre essa questão ministerial, sobre essa questão de propagação do evangelho, né, do ID, de levar o evangelho. Como que você está enxergando hoje essa realidade do jornalismo brasileiro, da comunicação brasileira, acerca dessas questões ideológicas, dessas questões políticas e também do posicionamento dos evangélicos, dos cristãos, nessa parte comunicativa? Então, eu acredito que as igrejas hoje elas mudaram bastante assim, a visão para essa questão da comunicação.
tá? E até o investimento nisso. Então, hoje você vê muitas igrejas que têm a área de comunicação muito forte, e aí não só com transmissão dos cultos e tudo mais, mas com outros materiais que são produzidos para que a igreja se comunique com a sociedade. Eu acho que isso é fundamental, porque se a igreja não falar, se a pessoa não frequentar, ela não sabe o que é. Então, às vezes a gente vê igrejas que estão instaladas em bairros há anos e não tem relevância nenhuma naquele bairro, ninguém sabe. Então, eu acho isso fundamental, essa questão da comunicação, do marketing da igreja, dialogar com a sociedade. Eu acho que as igrejas têm desenvolvido isso mais, têm valorizado isso mais. Entendo que o nosso jornalismo aqui no Brasil, cara, e aí eu não tenho um conhecimento do jornalismo do mundo também, assim, né? É difícil. Mas eu vejo o nosso jornalismo um jornalismo bom. Eu gosto do jornalismo que é feito no Brasil. A grande questão, e aí a grande questão que a maioria do público não entende, é que, cara, não existe imparcialidade no jornalismo. Porque a maioria das empresas são empresas comerciais, cara. Elas ganham e perdem dinheiro com isso, com o negócio. Então você tem uma linha editorial que é clara em todas as emissoras e todos os jornais e todos os sites, e que todo mundo vai precisar andar de acordo com essa necessidade da empresa, Douglas. Eu acho que é ingenuidade você olhar para um jornal, para um veículo de comunicação e falar, esses caras estão com o governo, estão comprados. Nas duas, ou você fica no trabalho ou sai do trabalho. Cara, se você não concorda, vai ter que sair. Cara, nas grandes emissoras, às vezes o governo é um dos maiores anunciantes. Certo? Então nós vamos concessões. Além disso, né? Que é tudo... Então, cara, assim, se você sai dessa questão político-partidária, ideológica, você vai consumir um jornalismo de muita qualidade, cara. Muita coisa boa é feita, tem coisa muito legal. Ou seja, tem que saber separar. Cara. Quem agora, assiste tem que saber separar. Agora você vai analisar por exemplo, e aí eu vou falar de um fato que todo mundo conhece, que a própria emissora veio a público depois pedir desculpa pelo que fez, que foi o episódio da Globo com a edição do debate de 1989 entre Lula e Collor. E a Globo depois assumiu publicamente que editou o debate e a edição do debate prejudicou o Lula. E por que a Globo fez isso? Porque não enxergava no Lula um candidato que ia fazer bem para os negócios. Ninguém ali na Globo estava preocupado com política ideológica, partidária, nada, velho. O que exatamente aconteceu dessa vez também, a mesma coisa. O que nós estamos preocupados com estratégia política. Negócio, cara. Negócio. Então, não adianta, não vai lá, não vai. Não esquece isso. Porque não tem, cara. E eu falei aqui de uma, mas todas as outras vão seguir a mesma linha, cara. Nós estamos falando do negócio. Um negócio que movimenta milhões e milhões. E que ninguém quer perder, velho. O empresário não quer perder. O empresário não quer perder. Tanto que se você for analisar como os empresários investem na política, você vai observar. Todos eles também investem em todos os candidatos. Por quê? Porque ele quer estar bem com quem ganhar. Porque se ganhar, ele vai precisar do candidato. Então as empresas vão investir, vão doar. É um jogo de interesse. Cara. Então assim, não entra nisso, porque daí você vai entrar no lugar errado. Porque você está se metendo numa coisa errada. E eu vou citar um outro exemplo que eu achei muito interessante. Estava vendo um podcast de uma rádio que eu gosto bastante, na Rádio CBN, falando sobre... Foi na época da eleição presidencial, falando sobre as últimas disputas a presidente, né? Ainda desde 89, né? Que foi a primeira da reabertura, né? Até a última da Dilma, antes da primeira do Bolsonaro, né? E mostrando tudo o que acontecia. E no debate de 1994, teve um episódio muito marcante que o ministro Rubens Recupero foi pego no aquilo que eles chamaram do escândalos das parabólicas. Que ele foi dar uma entrevista, ele não sabia que estava no ar e falou uma coisa que não deveria ter falado, mas o sinal já estava chegando em alguns lugares que tinham a parabólica, falando algo que prejudicaria o candidato Fernando Henrique Cardoso. E no primeiro debate, depois desse episódio, o Lula teve uma fala muito marcante, porque ele citou um versículo bíblico. Você consegue imaginar que versículo bíblico ele citou? Qual? No debate?
e conhecereis a verdade, e a verdade vos Nossa. libertará. Versículo bíblico chave que ficou muito famoso na boca do Bolsonaro, cara. Olha isso. Não é maluco? Uhum. E sabe que, pelo menos na minha visão, qual é o grande questão da política, cara? É que nós vamos abraçar, mas o político não quer saber. O político ele tá preocupado com o poder. Se você vê o Alckmin, Uhum. cara, precisa falar de alguém que falou pior do Lula do que ele. Uhum. E Tá lá do quando lado precisou, dele. abraçou Vice. pro poder, cara. Então, assim, e aí serve pra todo mundo, cara. Serve pra direita, serve pra esquerda. Via de regra, a política é uma manutenção de poder. A briga dos caras é pra continuar no poder. E às vezes a igreja vai comprar uma briga, que eu até entendo, certo? Conservadorismo e tudo mais, as ideologias, eu acho que não é nem Mas essa uma questão. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que saber separar. Exatamente. A igreja não pode se curvar pra isso. Porque Não senão faz sentido. você vai abraçar um projeto de poder, cara. Não faz sentido. E o projeto de poder é esse, cara. Que nem, por exemplo, a gente viu hoje lá na Venezuela. Um cara que vai fazer de tudo pra se manter no poder. O que precisa fazer? É isso que nós vamos fazer, cara. Uhum. E às vezes você se abraçou com isso. Não tô querendo dizer aqui que o Bolsonaro é ditador, não é isso. Eu só tô pegando um exemplo, Uhum. tá? Que a ideia é se manter no poder. Porque daqui a pouquinho, você vai ver o Bolsonaro abraçado com o Lula e aí todo mundo vai se perguntar, pô, o que nós fizemos? Uhum. Caramba, man. Por que isso, cara? Você vê, em 94, o cara citava um versículo bíblico que 20 anos depois o outro citava também. Uhum. E é isso, cara. O político é isso daí, cara. Então, assim, tem que ter muito cuidado com esse negócio aí pra não cair num barco que não vai levar. Eu não sei como é que destino. você enxerga, né, o lugar da igreja com relação a essa questão política, mas eu vim até discutindo aí com o diretor, que a gente fala bastante, a gente aproveita para conversar quando a gente vem para o estúdio, e a gente já vinha falando sobre isso, né? Eu acho que foi até o Augusto Nicodemos que falou alguma coisa a respeito disso, inclusive na época de eleição, que ele mencionou que a igreja, ela não tem que tomar partido. Ah, não, eu também A questão das ideologias e tudo mais, ok, né, realmente, mas não faz sentido a igreja entrar nisso, porque a igreja, ela é soberana a tudo isso. Isso. Agora vai me fugir quem falou, mas e eu concordo com isso, porque o evangelho, cara, é o evangelho. O evangelho não tem compromisso com política de esquerda, com política de direita. Salvação. Às vezes, aquilo que os caras da direita falam pode até tocar aqui no evangelho, sabe? Quando você faz aquele gráfico, Uhum. então você tem um círculo aqui e de repente uma pontinha aqui, ele cruza com aquilo que a direita pensa. Mas aquilo não é o evangelho. Estamos falando de uma ideologia do mundo. A esquerda, a mesma coisa. Pode até em algum momento tocou aqui. Mas o evangelho não tem um compromisso com isso. Uhum. E aí tem um outro teólogo, e aí esse daqui eu sei citar, eu lembro que tem uma frase que eu acho que é marcante, que ele fala que Jesus não tem mão para levantar a bandeira. Porque ele tá com as duas mãos pregadas na cruz, cara. Então você não vai ver Jesus com a bandeira da esquerda, você não vai ver Jesus com a bandeira da direita, porque ele tá crucificado. E quem tá crucificado com Cristo também não tem mão para isso. Essa não é a nossa preocupação. Uhum. E aí é nisso. Agora, a igreja não é a política. Ela não está fora da política. Ela tem que fazer política. Ela faz parte da política como uma personagem central da sociedade, e ela precisa ser ativa nisso. Uhum. Mas via de regra como consciência. Como, né? Isso. Então, eu vou ensinar o meu povo aqui a pensar. Nós vamos pensar política. E aí, agora que você chegar lá não na é frente, fazer do altar ou do púlpito um palanque, né? Mas e nem pregar, né? É levar as pessoas à consciência. Mas é levar a reflexão. E nem de esquerda e nem de direita, né? Não é ficar ali militando em cima do altar. Você prega o evangelho. Pronto, já resolve. Por exemplo, tem um cara que ficou muito famoso com essas questões de política de esquerda, o Antônio Carlos Costa. Pastor... ele nem é mais pastor presbiteriano, mas ele foi lá do Rio de Janeiro, e ele é fundador da ONG Rio de Paz, que é uma ONG muito famosa lá no Rio, faz muito trabalho social, ele tem um trabalho muito, muito bacana, Antônio Carlos Costa. E ele faz uma crítica muito ácida à questão da missão integral, porque a missão integral veio como essa resposta evangélica, a teologia da libertação, católica, dos pobres e tudo mais, mas ele fala, cara, a teologia da missão integral perdeu
o foco, porque o foco da igreja não é abrir ONG. O foco da igreja é plantar a igreja. É, pregar, plantar a igreja. É isso, cara. É você ir pregar o evangelho. Não é você pregar nada disso, ideologia, política. Não, cara. Agora, isso a igreja vai falar? Pode falar. Nós vamos trazer a consciência. Nós vamos falar abertamente, nós vamos ler, nós vamos estudar. Ninguém vai ser tapado. Mas não é a função da igreja. E a missão integral, infelizmente, perdeu muito disso, cara. Perdeu. Os grandes representantes entraram nessa. Então, abre ONG, cresce para fazer política social, ideológica e tal. Então, perdeu, cara. Perdeu completamente. E a igreja da ala da direita, como resposta a essa ala da esquerda, também foi pro caminho errado, cara. Foi pro outro lado. É os excessos. Saiu de um lado e foi pro outro extremo. Então, perdeu também. Tá errado. Não dá pra ir por aí. Esquece isso, cara. Não é função da igreja. Perdeu. Então, assim, a igreja é ativa, mas do jeito que ela fez, principalmente nas últimas eleições, cara, aí eu acho que ela tomou um papel errado. É uma coisa que a gente, né, é um tema atual, até porque a gente está em período de eleição, eleitoral de novo, né? Então, sim. É uma coisa de realmente as pessoas, elas... Bom, a gente não precisa ir muito longe, a gente vê no passado, né? As pessoas brigando, famílias se desfazendo, Sim. brigando por causa exatamente disso. De igreja, cara. Quantas Não igrejas levantaram a gente mais vê... muros, né, cara? Dentro das igrejas. Porque o pastor pensava assim, o presbítero falava isso, porque o diácono, porque os jovens. Então, assim, cara, os muros foram só aumentando dentro das próprias comunidades. Porque você não tinha maturidade para um diálogo, uma conversa. E foram assim, cara, episódios tristes mesmo, dentro da igreja, família, sabe? De verdade, aí é duro, assim. E a gente vê você, por exemplo, né, lá, como jornalista e também apresentador, lá no Vejam Só, você recebe muitos pastores, muitos líderes, muitos profissionais, pessoas que compartilham muitas ideias, muitos pontos de vistas, e isso, obviamente, vai enriquecendo, vai te trazendo repertório também, vai te trazendo mais conhecimento, porque são pontos de vistas diferentes, né? Então, por exemplo, que nem aqui no Espiritualmente Podcast, né? A gente tinha só o podcast. Aí a gente começou com o Espiritualmente Debates, que acontece todas as segundas-feiras, às 19 horas. Inclusive, acompanhem. E quando eu comecei a sentar assim, com essas pessoas e eu comecei a ouvir pontos de vista diferentes, a gente é inclinado a querer defender um ponto de vista ou outro, né? E como mediador, a gente não pode tomar partido, né? Nem de um lado nem de outro, para não desrespeitar o convidado, porque o ponto ali não somos nós ali, o mediador, quem deve se... Até eu tô falando demais aqui nesse podcast. A gente tava falando sobre isso, né? E aí o que acontece? Como que você enxerga essa necessidade de ser o observador sem intervir? Porque eu acho que, basicamente, ali durante o debate, né, é o ponto de vista dos debatedores, e aí a audiência que está lá ouvindo, elas vão tomar as decisões, vão fazer os julgamentos, vão, enfim, se posicionar, falar. Como que você enxerga os aprendizados que você está tendo durante esses debates? O que você tem a dizer sobre isso? Douglas, eu vou sair do macro e vou para o micro, assim, para você entender, e eu acho que essa descrição que você fez tem me ajudado em vários aspectos da minha vida. Porque quando a gente pensa nessa questão política, por exemplo, a grande dificuldade é de você ouvir quem pensa diferente de você. É de você entender quem pensa diferente de você. E eu acho que é o tema principal aqui do nosso podcast, né? É você não... lidar com o diferente. Exatamente. É você não ter empatia, não saber escutar, cara. Então, quando você é o mediador do debate, você tá nessa posição, onde você vai ouvir tudo. Você vai ouvir o que você concorda, o que você discorda. Às vezes, as duas coisas que você discorda, você tá lá, você vai ouvir tudo. E isso me trouxe um aprendizado muito grande. Porque, cara, eu comecei a perceber
que quem vai trazer a iluminação para aquilo é o Espírito Santo. Uhum. Então, assim, eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo de Deus vai iluminar e vai trabalhar no coração de quem está assistindo aquela programação. Não é o que eu vou fazer, ou a forma que eu vou fazer, ou a capacidade dos debatedores de fazer melhor ou pior, mas é a ação do Espírito Santo. E isso serve para a nossa vida como um todo, cara. O justo juiz vai dar o julgamento correto de todas as situações. Então, e quando eu falo que isso tem me ensinado para a vida, porque, cara, a vida é isso. A gente se afasta das pessoas porque a gente quer julgar as pessoas, porque a gente quer colocar um peso nas pessoas, porque a gente quer colocar aquilo que a gente acha na vida das pessoas. Certo, errado, mais ou menos, não sei, cara. Deus que vai dar esse juízo na vida de cada um. Eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso. E o debate é exatamente isso, cara. A gente abre um texto, lê um texto, e você tem lá do seu lado lá duas pessoas com uma leitura e uma interpretação completamente diferente daquele texto bíblico ali, cara. Quem que tá certo? É difícil, hein, cara? É difícil. A gente falava aqui, né, comentei contigo, eu sou de tradição calvinista. Eu me considero um teólogo calvinista. Mas eu aprendi a colocar dúvidas nas minhas crenças filosóficas, né? E vou definir o calvinismo como uma filosofia. Porque ele não é uma verdade verdadeira, né? Vamos dizer assim, né? Ele pode ter erros de interpretação. Então, eu comecei a colocar dúvidas, porque às vezes você lê um texto e a explicação do arminiano é a explicação do texto, cara. Você fala, rapaz, nunca pensei nisso. Mas não é que ele tem razão? O arminiano olha para a predestinação e ele deixa pira. eu ler aqui e ver. Rapaz, tem esse livro aqui, esse comentário bíblico que eu nunca tinha lido, mas que realmente tem essa palavra grega aqui que pode significar isso, depende do contexto. Uhum. E aí você vai, cara. Aí você fala, poxa, realmente. E aí, Douglas, aí faz muito sentido uma frase que um professor falava muito na faculdade, né, na graduação, na teologia. Ele falava assim, ó, a gente vai aprender mais quando ouvir quem pensa diferente. Uhum. E é isso. Então, ali, como mediador, cara, o que eu faço é absorver. É óbvio que tem coisa que eu falo, eu não concordo, não. Essa explicação aí acho que não tá muito bíblica, não. Porque aquele comentarista realmente, isso daí, ó, tal. Então, você vai absorvendo, cara. Eu acho que é isso que falta muito hoje pra gente como ser humano. É de você ouvir todo mundo. Ouvir mesmo. Antes de falar qualquer coisa, escuta. Deixa eu ver o que os caras têm pra falar. Porque via de regra que a gente vai chegar aí, o arminiano vai falar, já até sei já o que ele vai falar. Escuta, cara, escuta o que ele tem pra falar. Deixa ele defender o ponto, a tese dele e tal. Aí depois que você ouvir, você refletir, você aí fala. Aí você dá a sua visão também, né, do texto, da sua leitura bíblica e tal, e isso pra vida também, né? Eu acho que falta muito isso, cara. Você tem falado muito da questão da psicologia e tudo mais, eu acho que é uma coisa que falta muito na nossa sociedade, ouvir. A gente escuta... escuta não, a gente escuta muito, né? Mas ouve, né? Pouco, né? Uma das premissas aí do bom relacionamento, da boa comunicação, que é ensinado pela psicologia, é justamente a escuta ativa, né? A escuta assertiva, que é a capacidade de você compreender aquilo que o outro está falando e você trazer, né, uma resposta coerente, porque hoje as pessoas têm dificuldade de escutar as outras, né? Então, a internet mesmo é um lugar desse. Hoje as pessoas nem ouvem, elas interpretam um texto, interpretam uma fala, um corte, né? Que nem, por exemplo, daqui vai sair vários cortes. Sim, muitos. E eu falei um monte de coisa, hein, cara? Você deve... já trouxe preocupação pro... O pessoal vai pegar no meu pé depois. O pessoal já pega no meu pé, né, cara? O pessoal acha que eu sou muito esquerdista. O pessoal sempre fala isso, né, cara? Você me pareceu um pouco esquerdista aqui, mas, então, cara, mas eu não tô aqui pra te julgar. Então. Tô brincando. Não, mas eu entendo esse julgamento, esse estereótipo que a galera faz. Porque realmente eu não me considero um evangélico padrão, principalmente daquilo que a galera, a maioria, vê. Não me considero mesmo. Uhum. Não me considero. Mas a minha briga, cara, não é por isso.
a minha grande briga mesmo é por aquilo que a gente falou lá, que você trouxe o texto bíblico, que o profeta Oséias fala, cara, a galera se despertar pro conhecimento. E eu sei que às vezes só vai se despertar se você der umas alfinetadas. Então, às vezes no Vejam Só eu falo isso, eu falo, ó, a gente quer que você busque o conhecimento. Às vezes até com as provocações que a gente faz aqui. Eu falo isso também. Tem umas coisas lá que são provocações mesmo. Às vezes você fala umas coisas, eu mesmo, tem muita coisa que eu falo que às vezes eu nem acredito. Mas eu falo porque eu sei que a galera vai ouvir e fala, que isso? Epa, o que esse cara tá falando? Deixa eu ver isso daí. Aí vai ouvir, vai voltar, vai prestar atenção, pra ver se a galera desperta mesmo. Porque senão, cara, nós vamos ficar nessa superficialidade de tudo da nossa vida, sem ganhar e ter profundidade nas coisas, no texto bíblico, na interpretação. Cara, se a gente colocar aqui um número, 80% do povo evangélico, ele não lê a Bíblia, repete o que o pastor falou de domingo. E vai repetir o quê, cara? Se a gente trouxer a memória, por exemplo, que o Papa falou que o sermão perfeito tem que ter 8 minutos. 8 minutos? Que sermão que é esse? Aí você vai falar assim, não, nem das igrejas não é assim, é mais. Paulo é mais tava lascado quando derrubou o Eutico lá com sono. Mas Douglas, traz isso para as nossas igrejas hoje. Se você faz um culto, e a maioria dos cultos não pode passar de 1h30. Não pode, cara. Então o sermão é o quê? 25 minutos? 30 minutos? O que você vai ensinar em 30 minutos da palavra de Deus? Sendo que o cara vai lá uma vez por semana. Sendo que se você olhar pro seu auditório, tem idoso, tem senhora, tem jovem, às vezes tem igreja que não separa as crianças, né? Que tem igreja que não gosta da ideia do cultinho e tal, então tem que ficar no culto, aí é adolescente, é casado, é solteiro. O que você vai falar em 30 minutos pra todo mundo? Não vai, cara. Vai ser muito superficial. A gente chega em casa, o cara não lê a Bíblia, o cara não se aprofunda, não estuda. É óbvio que ele não vai conhecer, é óbvio que ele não vai saber, é óbvio que ele não vai ter profundidade nisso. E vai ser um papagaio, cara, repetindo uma palavra hebraica que o pastor gritou lá no domingo e que ele pegou e falou, cara, isso daí é bom pra caramba, eu vou repetir. E aí? Então é duro, cara, é duro por conta disso, assim, sabe? Nós estamos longe mesmo. Teologicamente, como é que você está enxergando a questão da busca pelo conhecimento igreja hoje? Melhor. Eu tenho visto que está crescendo. Avançado, também. muito, assim. Cara, a gente já teve época onde estudar teologia era proibido nas igrejas, né? Principalmente das igrejas pentecostais, né? Então eu vejo hoje, e dentro das igrejas pentecostais, talvez seja o grande avanço que a gente tenha, são os pentecostais estudando, se aprofundando e buscando conhecimento. E produção acadêmica nessa área também, muitos pentecostais escrevendo livros, defendendo as teses e tudo mais. Então, assim, eu vejo um avanço muito grande, de verdade. Mas acho que ainda é pequeno diante do nosso tamanho, diante do potencial da igreja. E é um avanço que não é correspondido por todo mundo, né? Então, você tem um avanço de muitos intelectuais, mas você tem pouco, se você pegar ainda de números, são poucos, né? Tem uma pesquisa da Abapress, que é a editora que publica a King James. É uma pesquisa antiga, cara. Não sei se é de 2010, 2012, que eles fizeram uma entrevista com quase 3 mil pastores aqui de São Paulo. Mais de 50% afirmaram que nunca leram a Bíblia toda. Pastores, hein? Imagina os membros. Então, assim, a gente pode avançar intelectualmente, mas se não fizer o básico, não vai adiantar. E muita gente, né? Então, eu acho que hoje ainda a igreja padece muito pela falta de conhecimento. E por isso que desses fenômenos de grandes reprodutores, né? Então, o pastor falou, o cara vai reproduzir aquilo em todas as áreas, né? Talvez esse seja o grande problema. A igreja não foi criada para pensar, sabe? Algumas coisas assim. Mas eu vejo que avança. Então, tem cada vez mais escolas, mais seminários, mais estudiosos, mais acadêmicos, mais gente se interessando, e eu acho que isso vai avançando, assim. Acho que a tendência, espero que melhore, né? E que a gente não caia no fenômeno da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos, do liberalismo dentro dos estudos, né?
Eu não acredito, e falo abertamente. Eu também acho. Eu acho que o estudo é fogo pro coração. No Brasil, assim. Mas o exemplo da Europa e dos Estados Unidos é conforme avançou o conhecimento, esfriou inclusive, a gente amor, tem, se eu não né? me engano, um debate que vai acontecer justamente sobre esse assunto, sobre o conhecimento. Eu não vejo isso. Eu acho que o conhecimento é fogo. Ele arde no coração mesmo, né? Assim, tem que arder, né? O teólogo tem que ter aquela chama do espírito no coração, senão vai ser um acadêmico, né? Letra morta mesmo, não vai fazer diferença. Inclusive o Jonas Madureira fala isso, né? Que o teólogo que não tem púlpito, ele é uma alma penada, né? Uma alma penada. Filósofo. O Jonas é demais. Eu tive o privilégio de ter aula com ele. O Jonas é daqueles caras que tem a capacidade de te convencer. Você escuta ele falando, você fala, cara, isso é verdade. Eu tenho que trazer esse homem aqui, mas ele não me responde. Jonas, chegar em você. Ele é difícil, mas ele é demais. Os livros dele, né? O Inteligência Humilhada, um clássico, Custo do Discipulado. Eu tive aula de Psicologia da Religião com ele. Monstro, cara. Monstro. O homem é bom demais. É isso, turma. Estão gostando aí do Espiritualmente Podcast hoje com o nosso convidado aqui hoje, que deixou os estúdios do Vejam Só para estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do conhecimento, da trajetória, de vida. Vem aqui embaixo, aperta o botãozinho vermelho aí, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, aciona o sininho para ser notificado, deixa o seu like, coloca aqui o seu comentário no chat, aperta esse botãozinho aí do cifrãozinho e também apoia o nosso trabalho para que a gente possa entregar cada vez um conteúdo melhor, uma estrutura melhor e poder trazer pessoas cada vez mais relevantes aqui para poder contribuir com o seu conhecimento, tá certo? Então compartilha para mais pessoas. A gente está chegando na reta final do nosso podcast, Zé. Mas assim, você como um teólogo, você trilhou um caminho na busca pela teologia. E a gente sabe que a teologia é o meio que vai levar as pessoas a ter o conhecimento, né? O que você orienta as pessoas? O que você diria sobre quais são os primeiros passos ali para a pessoa poder buscar uma teologia, para a pessoa poder aprender e ter o conhecimento adequado para que ela possa ir para a esfera da sociedade onde ela está atuando, seja de comunicação, seja de arte, seja no esporte, seja na economia, seja onde quer que ela esteja, em qual área que ela esteja atuando nas esferas da sociedade, que ela possa então aprender uma teologia e isso ajudar ela a ter um conhecimento adequado para que ela possa ser uma influência nessa esfera onde ela está. Douglas, eu acredito que assim, a primeira é você se colocar diante de Deus como servo mesmo e pedir que Ele te direcione, porque eu falei isso no começo, né? Eu tenho plena convicção de que todo salvo é um vocacionado. Não tem salvação sem vocação, cara. Deus tem um chamado para sua vida, Deus tem um ministério para você, Deus tem algo que Ele vai fazer através de você. Então, é você se colocar nas mãos de Deus mesmo, e entender o seu chamado, a sua vocação, aquilo que Deus colocou para você, para que você possa administrar. E o grande passo é você se entregar nessa busca do conhecimento, cara, de você se divertir com isso, porque não é fácil. Tem muita coisa, cara. A gente conversava aqui nos bastidores, eu falei para você, às vezes eu tô lá no debate, eu nem tenho tanto tempo de formado assim em teologia. Acho que eu terminei minha graduação tem uns 4 anos. 3 anos, uma coisa assim. Então é recente até. Mas às vezes eu me pego ali no debate, cara, e o cara fala alguma coisa assim, eu falo, rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha escutado isso. Aí acaba o debate, onde você leu isso? Quem que fala isso? Anota o livro. Vou lá atrás. Vamos ler esse cara e vamos ver isso daí. E não é pouca coisa não, cara. É muita coisa. Eu lembro que na faculdade a gente trabalhava com a questão de Isaías. E aí tem uma série de disputas acadêmicas, né? Quem escreveu, quem não escreveu, juntou, não juntou, sei lá quantas fontes e tal. Eu lembro que o professor falava aqui, não, porque hoje aqui no Brasil a gente trabalha com de 4 a 6 fontes de Isaías. É possível.
Caramba. Mas lá nos Estados Unidos o cara já trabalha com 5, 40. 6. Eita, puxa. A pesquisa dos caras lá já estão em outro nível, assim. Eu lembro que uma vez eu fui me meter assim, a estudar um pouquinho do preterismo. E aí a grande ponto de interrogação da doutrina é a data do Apocalipse. A data que o Apocalipse foi escrito. A maioria dos teólogos defende que ela foi escrita ali no início dos anos 90, depois de Cristo. E se ela foi escrita nessa data, a tese do preterismo praticamente cai por terra. Aí eu fui pesquisar, um fala com o outro, liga para o outro, não sei o cara. Falou, não, mas isso daí, cara, não é consenso. Eu falei, como não, cara? Todos os livros que eu peguei, tudo falava essa data de 90. Ah, não, é que você tá pegando o livro que já foi traduzido, né? A autora que não, vem cá que eu vou te levar aqui. Aí o cara pegou, assim, uma referência bibliográfica de coisas, né, dos Estados Unidos, assim. Cara, uma infinidade de pesquisas apresentando outras possibilidades, outras datas. Mas assim, não é 10, 12 livros, não. 100, 200, 400 pesquisas, sabe? Coisa de maluco, assim, que você fala, cara, onde que nós estamos, sabe? Então, assim, ainda o nosso caminho é muito pequeno ainda. Tem muita coisa. Então, se você não estiver disposto a isso, eu falo para meus alunos, eu falo, cara, o teólogo, a primeira grande característica do teólogo é um amante da leitura. Tem que ser curioso. Cara, se você não gosta de ler, você vai penar muito na teologia. E aí começa pela leitura do texto bíblico. Se você não for um apaixonado por aquilo, por aquelas histórias, se você não se divertir... Não adianta ficar lendo um monte de autor se não ir pra Bíblia, né? Cara, se você não se divertir lendo a Bíblia, pegar as histórias bíblicas e falar, que legal, que narrativa, que obra literária e tal, você não vai, não tem jeito. Então o primeiro passo do teólogo é mergulhar no texto bíblico. E eu digo assim, mergulhar sem pretensão, assim, sabe? Sem querer achar caminho teológico ali. Vai ler o texto. Vai ler o texto pela leitura mesmo, pela paixão da leitura. Depois, aí você vai pro conhecimento mesmo, pra técnica. Vamos ver aqui, fazer a exegese, vamos entender a hermenêutica, vamos pegar aqui a teologia do livro e tal. Aí vai depois. Porque se você fizer primeiro a teologia e depois vir pro livro, cara, na hora que você for ler a Bíblia, você só vai ler o que os caras falaram lá. Então, vem ler a Bíblia, cara. E esse é um grande desafio pro teólogo. Aí já é um outro lado. Então, o desafio para quem quer começar é mergulhar no texto, na leitura. O desafio pro teólogo é ele sair do academicismo, que é o nosso grande problema. O teólogo lê o texto bíblico lá para ele estudar e ele acha que ele fez a leitura devocional dele. Não, Deus já falou comigo aqui preparando o meu sermão. Existe uma diferença. É uma tentação incrível do teólogo, né? Não, eu leio a Bíblia a semana inteira. É mesmo? Claro, eu preparei o sermão, o texto, o estudo e tal. Tá feita a minha devocional. Pode parar com isso, cara, porque ali você foi pra outra coisa. Ali você foi pra trabalho. Óbvio que Deus vai falar, não é isso, mas é diferente de quando você tem a sua devocional, seu momento espiritual, o texto falando com você, você mergulhando naquilo, ouvindo a voz de Deus, manifestação do Espírito e tal. Então, são desafios distintos para quem já está e para quem quer entrar. Mas a grande questão e o grande gargalo que eu acho é a leitura. O nosso povo tem uma dificuldade de leitura. Com a tecnologia hoje... Né? A tecnologia pode ser uma bênção no sentido de, por exemplo, eu, quando casei, eu tive que deixar um monte de livro para trás, né? Porque não cabia no apartamentinho pequeno. Era você ou os livros. E, cara, pro teólogo é duro você deixar livro, cara. Mas a tecnologia ajuda. Você pega o Kindle, os PDFs, né, os arquivos, você tem um monte de livros sem ocupar espaço. Agora, ao mesmo tempo, é um desafio para você não cair nas armadilhas de desperdiçar tempo com aquilo, né? Então, assim, o grande desafio, o grande gargalo do povo, assim, que eu vejo é a leitura. É o despertar para a leitura mesmo. Cara, você tem que ler muito. Muito, muito. Tem muita coisa aí. Tem muito, assim, mas não é... A gente fala muito, que não é exagero, não, cara. É muita coisa. Muita. E aí surge aquele fenômeno que a gente comentou aqui um pouco dos bastidores, né, cara? É o arminiano que não conhece Armínio, é o calvinista que nunca leu o Calvino, porque você não tem o hábito, né? Então você vira só um reprodutor daquilo que o outro falou, daquilo que o outro citou. Mas você já leu? Eu nunca li. Na graduação, depois do mestrado, o pessoal começa a pegar mais no pé quando você vai naquele da citação da citação, né? Eu tô citando o Calvino por um outro teólogo. Cara, por que você não leu o Calvino? Ah, não, aí é difícil e tal.
Na graduação, às vezes, ainda passa, né? Mas no mestrado, não. Os caras já pegam. Falam, não, cara, então lê a fonte. Você tem acesso. Você vai citar alguém quando você não tem acesso à fonte primária. Aí, beleza, mas agora... Não, hoje você tem Calvino traduzido aí para tudo quanto é língua. Vai lá. Lê Armínio, tudo. As obras clássicas de Armínio publicaram pela CPAD, cara. Tá tudo aí à disposição. Lê. Eu mesmo não li, cara. Tenho muito interesse. O pessoal cita muito e eu quero ler demais essas obras, assim. E aí você perde, cara. Mas tem que ler, né? Porque você vai pegar um livro de teologia, o pessoal brinca, né? Que livro de teologia é bom, é o livro que para em pé, né? O livro que para em pé tem que ter quantas páginas? 300, 400 páginas? É isso, né? Então, se você não gosta de ler... Leiam. Tem que ler. Tá vendo, Igor? Tem que ler, Igor. A gente tem que ler mais, Igor. Só que isso daí fala contra a gente, né? A gente que gosta muito de YouTube, de tecnologia, né? Então. O cara vai falar, ou eu assisto a conversa de vocês, ou eu leio. Mas é muito bom, assim, porque a leitura, ela é fundamental, ela é extremamente importante, mas graças a Deus também pela tecnologia aí que traz grandes nomes, Sim. né? Que nem, por exemplo, eu e o Igor, a gente estava vindo agora e estava ouvindo alguém que tem uma teologia muito boa e que estava ali enriquecendo a gente. Sim. Então, quer dizer, tornando aquele tempo que, entre aspas, seria um tempo ósseo, né? Produtivo. Isso. Cara, hoje tem podcast. A ferramenta até dos áudios, né? Dos livros em áudio. Tem Áudio. muito livro que já tem disponível em áudio, que você vai ouvindo. Então, dependendo do livro ou da leitura que você quer fazer, é ótimo. Às vezes até da leitura bíblica também, né? Tem várias ferramentas que já trazem a leitura em áudio também. Sim. Que são ferramentas que podem te auxiliar, que vão te auxiliar de fato. Além disso, hoje a gente tem acesso aí aos grandes teólogos aí em podcast que você vai ouvir. Uns podcasts bom demais, uns tal de Espiritualmente Podcast, vejam só. Bom. Umas coisas boas aí pra escutar. Bom mesmo. E, de verdade, sem brincadeira, cara. A gente fala assim, puxando a sardinha, mas é muito bom mesmo. O cara ali, ele vai ter uma iniciação que dificilmente ele teria em outro lugar. Dificilmente. Porque, eu vejo que o que acontece, né, nesses debates e nessas conversas que a gente tem, desperta, né, o interesse das pessoas. E aí as pessoas, elas, nossa, eu não sabia disso, onde é que tá isso? E aí começa a buscar fonte, começa a ir atrás de informação. Foi assim comigo, por exemplo. Quando eu tive acesso, por exemplo, ao Luiz Saião, eu entendi que eu deveria buscar a teologia, não sabia por onde começar, entendi que a teologia sistemática era um caminho para dar os primeiros passos, e aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais. Mas teve ali um gatilho emocional ali, né? E um gatilho de Deus mesmo, que eu vi ele falando, participando de um podcast, eu falei, eu preciso saber mais, eu preciso ir atrás disso, né? Então eu tinha uma preocupação muito grande em não falar coisas sem fundamento, cometer heresias. Então, eu sempre tive essa preocupação, sempre não, né? A partir do momento que eu entendi, compreendi, eu comecei a ter esse cuidado de, peraí, eu preciso aprender, eu preciso ir mais. Aí, leitura, vídeos, né? Eu ia atrás sempre, tudo aquilo que estava envolvido, até hoje faço, para conseguir enriquecer o meu conhecimento, para me aprofundar. E, cara, é interminável. É interminável. De verdade, é interminável. O cara que abraça esse caminho mesmo, assim, o estudante, não tem um fim no caminho, não tem. Mas aí entra uma outra perspectiva que eu particularmente gosto muito. Às vezes o pessoal e a nossa sociedade tem muito essa procura pela fonte da juventude, né? Da eterna juventude. Quero ficar jovem para sempre. E, cara, o que mais me deixa jovem é aprender coisa nova. Cara, quando eu leio alguma coisa, assim, ou quando alguém fala, ou quando eu aprendo, assim, eu falo, como que eu nunca pensei nisso? Cara, como que eu nunca li isso? Você fala, cara, não é possível, onde que eu tava? Eu sou muito novo ainda, tem muita coisa ainda, sabe? E aquilo dá um despertar incrível, assim, de falar, não, eu sou muito novo, ainda tem muita coisa, eu vou aprender mais. Ler mais. Mas não sei com você, mas comigo, assim, diversas vezes, você pega um autor e você fala, cara, como é que eu nunca li esse cara na minha vida? Como é que eu não descobri isso antes? Como é que eu não pensei nisso? E aí você vai. E é sempre uma novidade, cara. Os caras chegam lá no Vejam Só, falam uma coisa, você fala, meu,
para. Tem isso daí? Não, tem. Tal autor trabalha com isso, vai lá, pega o estudo dele, não sei o que, você vai, pega, tá lá. O cara falou e desenvolveu e pesquisou e foi, e pegou o hebraico, pegou o grego, e você fala, caramba, cara, como é que é isso? E aí você se desperta. Aí eu sou assim. É muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Tivemos aqui, então, no nosso Espiritualmente Podcast de hoje, o Zeca, né? Pra não falar o nome dele inteiro. O Eliezer, né? Isso é trauma, cara. Depois você pode fazer um estudo aí comigo. Aí. Vamos passar em terapia. Difícil. Muito bom estar aqui com ele. Antes da gente encerrar, Zeca, olhando para aquela câmera lá, qual mensagem você gostaria de deixar para as pessoas? Cara, a minha oração é que o Espírito Santo de Deus alcance aí o seu coração, fale com você através dessa nossa conversa, desse nosso diálogo, desses nossos pensamentos. Eu, de verdade, não tenho pretensão nenhuma de ser senhor, dono da verdade, tudo aquilo que eu falei, nossa, é isso que tem que fazer. Não, eu levanto aqui pensamentos, ideias, e acredito de verdade que é o caminho para a construção de boas soluções. Então a minha oração é que o Espírito Santo complete na sua vida, fale com você, edifique a sua vida, que esse diálogo aqui sirva realmente para te despertar. E eu tenho certeza que a hora que você buscar, ele vai falar com você, ele vai te direcionar, ele vai dar a resposta para todas essas perguntas que podem estar aí no seu coração e na sua mente. Agradeço demais a oportunidade. Obrigado, viu, Douglas, pelo carinho, pela atenção. Muito bacana poder conversar um pouquinho. A gente falou aqui, né? Eu também gosto bastante de falar, né? Aí ter a oportunidade de falar é bom também, né? Obrigado, irmão. Deus te abençoe aí e abençoe você que nos acompanhou aí. Valeu. Muito bem, meus amigos. Onde é que o pessoal te encontra na rede social? @Zeca_Pereira é o meu Instagram. Lá tem as coisas do Vejam Só, da minha vida, do meu dia a dia. Você vai descobrir várias coisas lá. Algumas coisas que aproximam, outras que afastam. Principalmente futebol. Mas tá lá, chega por lá que tem muita coisa lá. E o pessoal manda mensagem, eu procuro responder todas, assim. Inclusive com questões teológicas também. Pode mandar lá e a gente conversa por lá também. @Zeca_Pereira. Muito bom. Esse foi o nosso papo, então, de hoje com o Zeca Pereira, que aqui abordou vários temas, principalmente voltados à igreja, ministério, o poder da comunicação, da influência nas esferas da sociedade. Falamos também sobre temas pessoais da vida dele e que Deus possa falar mais do seu coração, te abençoar e trazer muito entendimento e conhecimento para que você venha crescer teologicamente, você venha crescer biblicamente a partir das escrituras que, como aqui muito bem mencionado pelo Zeca, é a base, é o princípio ali de toda pessoa que quer ter um relacionamento com Deus, quer conhecer mais sobre Deus, porque ela é suficiente para nós e ela traz tudo aquilo que a gente precisa, está tudo ali na palavra de Deus. E você que ainda não se inscreveu aqui no Espiritualmente Podcast, aperta o botãozinho vermelho, se inscreva, do ladinho tem o sininho, aperta esse sininho aí do ladinho, deixa o seu like aqui para nós também e não esquece de compartilhar para mais pessoas poderem assistir esse podcast. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo episódio. Tchau!